Sejam muito bem-vindos ao Melhor Lance Podcast, o teu podcast sobre mercado imobiliário e especialmente sobre leilão de imóveis. Hoje nós temos um convidado que há muito tempo deveria ter vindo aqui. Infelizmente, quando ele veio, deu problema na gravação, mas aqui estamos novamente. O episódio de hoje é extremamente poderoso. Por quê? Você alinha como comprar bem a reformar, agregando valor no seu imóvel, fazendo com que você lucre ainda mais. São duas teses maravilhosas, que é o leilão e o house flipping, tá? E o convidado é especialista, é um amigo, é conhecido por house flipping, inclusive. Esse é o Instagram dele, houseflipping.br. Nada mais, nada menos do que o Carlos Bale. Mas, antes de apresentar ele, tenho dois recados importantes, tá? Primeiro recado. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal e deixe o teu like. É muito importante pra gente, porque ajuda o canal a crescer e ajuda o Felipe também, porque a remuneração dele é pautada nisso, então você ajuda mais o Felipe do que a mim. Segundo ponto, a lista de espera da próxima turma, que vai ser agora no dia 13 de maio, às 20 horas, tá aqui, ó, na descrição do vídeo e vai aparecer um QR Code na sua tela. É fundamental que você esteja na lista de espera se você tem interesse em fazer parte da mentoria. Se você não estiver, as vagas acabam muito rápido e provavelmente você não vai conseguir comprar. Beleza? Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar obrigado aqui. pelo convite. E eu acho que esse podcast vai ficar redondo, porque a gente já repassou, vai repassar ele, né? A gente já gravou ele inteiro, deu problema no áudio, mas estamos aqui de novo. Vamos falar, ensinar pra galera como potencializar valor de venda de imóvel através de reforma. Cara, conta um pouco sobre você, sobre a sua história, porque pensando em reforma, o brasileiro tá com aquela coisa do irmãos à obra na cabeça. Vamos pegar um imóvel aqui desvalorizado, reforma, agrega valor e vende. Como que é isso? Como é que é essa técnica do house flipping? Conta aí pra gente. Tem muito disso, né? O Irmãos à Obra é o primeiro que vem na cabeça de todo mundo. Até quando eu vou visitar imóvel para comprar, eu falo pro corretor, não, eu vou... Primeiro eu marco a visita, o corretor já vem assim, né? Não, mas não repara que precisa de uma reforma. Não, é isso mesmo que eu quero. Aí eu chego lá, explico, o cara fala, é tipo aquele Irmãos à Obra, tal. Então qual que é o conceito básico aqui? Você compra imóveis desvalorizados justamente porque eles precisam de reforma, porque a maioria das pessoas tem medo de reforma, né? Ou teve uma experiência negativa, ou presenciou alguém que reformou e ficou lá com o trauma, e aí eu não quero reformar, é muito caro, nunca entrega no prazo, é só dor de cabeça. Você já deve ter ouvido tudo isso, e você tem alunos aí também que reformam e que provavelmente também não gostam da etapa da reforma. Não é todo mundo que gosta mesmo, mas se você sabe como reformar com pouco, você consegue achar esses imóveis que estão lá desvalorizados, porque não vende, porque a pessoa chega lá, visita, olha e fala, nossa, eu não compro esse negócio. Tá meio velho, não, aquele não azulejo quero dos nem anos de graça, 80. olha que coisa horrorosa, olha que... Só que tá bem localizado, tem uma vista boa, então tem todas as condicionantes favoráveis, só que aquele fator da pessoa olhar o imóvel que precisa da reforma, afasta ela. Ela não consegue compreender potencial. E aí você aprende a encontrar esses imóveis, faz a reforma gastando pouco, né, investindo pouco, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser caro para ser boa a reforma, e revende. E aí, entrando com um leilão, muitas vezes os imóveis que você arremata também precisam de uma reforma para você conseguir chegar num valor máximo de venda dele. Eu vejo muitas pessoas, isso é até uma coisa que a gente já conversou logo quando se conheceu, né? Eu compro, eu dou um tapa, essa que é a expressão que o pessoal... Eu dou um tapa aqui, Passa só uma maquiagem. pinta ali, coloca um piso laminado e manda para frente. Só que aí às vezes você deixou, sei lá, de investir 20 mil, 30 mil reais a mais, só que isso levaria o imóvel para um valor muito maior, você conseguiria depois na venda recuperar esses 20, 30 mil e ainda fazer uns 50 mil a mais, só porque você conseguiu levar esse imóvel para um outro patamar e deixar ele valendo muito mais. Cara, isso é muito interessante, porque quanto tempo a gente se conhece? Uns 3 anos já, né? Vai dar uns 3 anos, mais ou menos. Eu acho que não faz tudo isso, não. Não, uns É 2 que o anos. tempo passa rápido. Passa né? rápido. Mas acho que uns dois. Uns dois anos e pouco, uns dois. E no começo, eu era essa pessoa que o Carlos acabou de xingar aqui de uma forma positiva, de que basicamente eu pegava os imóveis, pintava de branco, colocava ali, enfim, qualquer tipo de piso, desde que razoavelmente bonito, mas não tinha nenhuma estratégia por trás. Depois de muito teimar e muito conversar com o Carlos, eu mudei essa estratégia e nos meus últimos imóveis eu tenho feito algumas reformas. E eu entendi o que ele tá falando e faz total sentido.
Porque eu enxerguei 2 pontos que você ressaltou, só um deles aqui a reforma bem feita, ela pode agregar valor no seu imóvel de forma com que você lucre com isso. Mas o ponto não é só o lucro, é a liquidez, Velocidade de venda. velocidade de venda. Você consegue vender muito mais fácil e aí, consequentemente, a tua rentabilidade também aumenta. Porque não é só o quanto você lucrou com o imóvel, mas em quanto tempo você lucrou. As pessoas às vezes ficam só falando de valor. Eu vejo muita gente falando assim, comprou e revendeu e fez 100 mil. Mas em quanto tempo? Porque você vê às vezes muitas pessoas aí levando 1 ano ou até mais quando escolhem um imóvel não tão bem localizado, um imóvel que tá lá precisando, tá lá aquele azulejo, aquilo que eu falo, azulejo velho lá, o azulejinho da vovó, vaso marronzinho, né? Aquelas coisas de imóvel antigo, assim. Todo mundo já viu um imóvel assim. Aquela torneira que tem aquela negócio meio de florzinha em cima, assim. Tem bidê. Aquele vaso marronzinho que você imediatamente pensa num crochê em cima da tampa, alguma coisa assim. Não, e o azulejo são sempre aqueles, assim, que ele é meio cremezinho com um negócio marronzinho em volta, assim. Às vezes com um formato de florzinha ou parecendo. Isso foi alguma promoção que rolou ali no final dos anos 80 que todo mundo comprou aquele negócio, porque é impressionante que todo imóvel tem aquele mesmo azulejo. Bizarro, né, cara? Bizarro. Todo imóvel tem aquele mesmo azulejo. E aí, esses são 2 pontos que pra mim fazem total sentido na estratégia do house flipping, que é comprar imóveis desvalorizados. E aí, seja em leilão ou não, né? Você pode encontrar vários imóveis. Inclusive, a estratégia do Carlos é voltada para imóveis que não são de leilão. Óbvio que se você somar as duas, a coisa funciona ainda melhor. Mas você compra esses imóveis desvalorizados, olha para esse imóvel que precisa da reforma, faz a reforma inteligente, que a gente vai detalhar isso. Inteligente, agrega valor, que aí é o lucro que você vai ter na operação, e liquidez no imóvel. Um dos pontos fracos, digamos, que nem é fraco na minha humilde opinião, porque a gente tem o contrapeso da segurança, é a liquidez. Então, às vezes, um imóvel vai demorar, de 6 a 14 meses para ser vendido. Se ele tiver muito bem reformado, é capaz de vender muito mais rápido. Sem dúvida. Você mesmo tem um aluno seu que fez uma reforma e vendeu em quantos dias? Uma semana? 2 dias. 2 dias. 2 dias. Galera, olha isso. Imagina, você comprou um imóvel desvalorizado, seja em leilão ou não, fez uma reforma inteligente. No dia que você anunciou, 2 dias depois você tá com ele E vendido. foi muito engraçado que ele me mandou esse imóvel. E assim, detalhe, né? Mais detalhes desse aluno. Ele fez essa reforma em Vila Velha, no Espírito Santo. Só que ele não mora em Vila Velha, ele mora numa cidade do lado, que eu confesso que eu nem lembro o nome agora. Mas ele falou que é uma cidade pequena, que não tem muita opção no mercado imobiliário, por isso que ele investiu em Vila Velha. Ele trabalha com TI, nada a ver com imóvel, corretor, arquiteto. O pessoal às vezes fica nessa, né? Preciso ser arquiteto. Mas eu não sou advogado, como é que eu vou comprar em leilão? Não precisa, você só precisa entender o que fazer. E nas partes técnicas, quando tem que contratar alguém, você contrata aí. Tá tudo certo, entra no custo. Então ele fazendo isso à distância, sem ser da área, reformou esse imóvel. Ele levou aí uns 2 meses para fazer a reforma. Esse não foi comprado em leilão, foi seguindo essas técnicas de olhar as localizações boas, encontrar imóvel que precisa de reforma. Anunciou e ele me mandou a mensagem. Falou, Carlos, anunciei hoje. Falei, caramba, o cara, né, legal, terminou. E ele felizão, assim. Já tô comprando mais um e vendo. Aí deu 2 dias, ele mandou mensagem. Carlos, eu acho que eu já vendi, mas não solta ainda, porque a gente ainda tá finalizando aqui para assinar e tal, não sei o quê. Aí passou mais uns 2, 3 dias, ele mandou, pode contar aí que já tá assinado. Tá assinado. Cara, então, mas foi em 2 dias que o cara foi, olhou e falou, vou fazer a proposta. Então, e ele já tá indo pro 5º imóvel já. Então... Ou seja, ele tá lucrando na operação e de forma rápida, que é a liquidez, que é justamente a reforma pode agregar. Esse binômio maravilhoso, né? Que é lucro mais liquidez. Vamos falar agora de uma... A gente falou algumas vezes, eu especialmente disse isso, das reformas inteligentes. Porque o que acontece? Você vai fazer uma reforma, normalmente você vai querer colocar o seu gosto no imóvel, porque, especialmente para quem não entende muito do negócio, quer colocar o seu próprio gosto, quer fazer de alguma forma que lhe agrade. E normalmente a pessoa tem um gosto péssimo, né? Porque gosto não se discute, só se lamenta, aprendi essa com você. Mas ou ela tem um gosto muito ruim, ou ela tem um gosto que às vezes vai sair muito caro. Como é que é essa reforma inteligente ao ponto de você agregar lucro? Ou seja, investir em algo que tenha valor agregado, mas que não seja caro, e te promova essa rentabilidade. Como é que é isso? Explica. E isso é uma coisa até engraçada que
O pessoal fala, mas eu não sou arquiteto, como eu vou fazer reforma? Eu digo que os mais cabeça dura para isso são justamente os arquitetos. Ah, porque eles são careiros, Porque inclusive, né? o arquiteto tem aquela noção, aquela ideia de não, tem que ser a torneira mais cara, o revestimento da marca tal. E eu falo isso com lugar de fala, né? Porque eu sou arquiteto. Então eu posso criticar, eu posso falar. E aí, só que a minha vantagem é que antes eu fiz engenharia de produção e eu trabalhei muito em gestão de processos e custos. Então eu aprendi a trazer essa Contrabalancear, racionalidade tá. ali do custo-benefício, entendendo também do que pode dar um efeito legal depois no imóvel reformado e tal. Então eu consigo trazer essas duas visões. E aí eu vejo muitos arquitetos quando começam a pensar nesse jeito de fazer reforma, em vez de falar, pô, Carlos, é verdade. Eu sempre comprava lá aquele porcelanato de R$ 130, mas pô, você falou, vai na loja, olha das principais marcas, que a qualidade vai ser muito parecida, e vê o que está em promoção e compra, pô. Por que você tem que comprar o da marca tal? Por que você Porque tem. depois de colocado no chão, ninguém sabe que marca Ninguém é. sabe. E assim, você não. E falar isso não é abrir mão de qualidade, não é falar assim, compra o ruim que é dá na mesma. Não é. A qualidade ali são muito parecidas. Claro que você vai ter ali alguma linha específica de alguma marca que vai ter mais qualidade. Mas aqui, geralmente, a gente está indo para imóveis de um padrão médio, médio-baixo. Não, a gente não está falando de Altíssimo altíssimo padrão. padrão, que é onde a grife importa. É onde você vai mostrar o imóvel pro cara e falar assim, esse aqui é da marca tal, esse é da marca tal. E o cara valoriza. Aquilo é assinado por não sei É quem e isso. tal. Então, quando é um imóvel nesse tipo, ok, aí faz sentido você investir nesse tipo de material. Agora, fora isso, não. Você tem que pensar qual material vai dar o efeito que eu quero. Então, a gente falou do azulejo marronzinho lá e tal. Isso aí é uma coisa que denuncia de cara que o imóvel é velho. Né? A pessoa vai olhar e fala. Pode até trazer um sentimento de nostalgia para algumas Nostalgia. pessoas. Ah, a vovó. É, nossa, lembra a casa da minha avó e tal, mas assim, não é a coisa mais interessante para valorizar o imóvel. Então, trocar revestimento. Por isso que eu até usei o exemplo ali do revestimento. É algo que ajuda muito na percepção de valor do imóvel. E aí você conseguir encontrar esses revestimentos que não vão custar caro e vão dar um aspecto neutro para o imóvel. E ainda um pouco disso que você falou, né? Não dá o teu gosto, pessoal. Por exemplo, eu adoro porcelanato marmorizado polido. Acho lindo. Mas tem uma grande chance de desagradar, porque o porcelanato polido ele vem caindo um pouco, né? As pessoas já não gostam mais tanto. É só você pegar e olhar qualquer imóvel hoje construído de alto padrão e olhar se é Ninguém polido ou é usa mais. fosco. É, É fosco. fosco. Então o pessoal usa lá o acetinado natural, o fosco. E aí, quando eu falo isso, vai ter gente agora ouvindo pensando assim, pô, mas eu acho legal, o polido dá esse aspecto de que é rico, de que. Mas isso já vem mudando. Por muito tempo tinha aquele cara que queria ter a casa reformada, bonita, com porcelanato Polido. brilhando, polido. Aí o cara faz. Aí ele descobre que é uma porcaria de manter aquilo limpo, que é terrível, aí ele quer tirar. Eu sei disso porque muitas pessoas vêm e falam assim, Carlos, eu fiz essa besteira e coloquei o polido. O que eu faço para tirar agora? Cara, agora é só quebrando. Tô quebrando. Ou põe um vinílico por cima e resolve. Então, esses gostos pessoais seus tem que sair fora, porque você falou da liquidez. Como que você aumenta a liquidez do imóvel? Aumentando o número de pessoas interessadas pelo imóvel. E aí uma reforma neutra é o que faz isso. Então, eu gosto de fazer um comparativo com... Esses dias, do nada, eu tava numa live, assim, me veio esse insight. Cara, é muito isso. A gente até falou disso, né? Você nunca trabalhou em empresa, indústria, assim, que tem aquele bandejão, né? Uhum, Eu não. trabalhei, porque a minha primeira formação lá foi em engenharia de produção, trabalhei em bastante indústria. Você chega lá, a comida nada tem muito tempero. Né? Você come tudo Tô também meio... insosso, assim, É, é. tudo meio sem gosto, tá? Mas daí você tem ali um saleirinho, um negocinho e tal. A tua reforma tem que ser assim, sem tempero. Meio sem graça. E as pessoas ficam, pô, mas como assim sem graça, né? Mas ajuda a Falta valorizar, personalidade. ajuda. Você valoriza porque você pegou o imóvel ou num leilão muito barato, ou porque ele precisava da reforma. Quando você deixa ele neutro, ele já não está mais precisando de uma reforma. Ele precisa, às vezes, de um toque, De de alguma personalidade. Mas como é que você vai acertar a personalidade de quem vai comprar se você nem sabe quem vai comprar? E normalmente esse toque de personalidade, ele é um toque que, ou pode ser algo muito caro e a pessoa quer aquilo, ou às vezes é só uma corzinha que ela quer jogar É. numa parede específica e tá ótimo pra ela. É exatamente esse o conceito. Então, por exemplo, vai fazer lá, você falou de pinta de branco. Eu continuo pintando, faço branco gelo na parede, o branco neve no teto. Aí as pessoas até falam, mas por que você muda o branco? É que o branco gelo tem um pouquinho de cinza e dá um contraste, porque se você faz tudo no branco neve, dá uma impressão que nem pintou. O branco neve, se você fizer tudo no branco neve, vai parecer que você tá numa clínica. Parece que nem pintou, né? É. Parece que assim, passou a massa corrida e Tá tudo tá lá. certo, é. Então eu faço só para dar um contraste, mas não vou fazer uma parede num cimento queimado. Eu não faço essa parte de ou usar um pouquinho.
Deixa que depois a pessoa que compra tempera como ela quiser. Então, voltando, por exemplo, do bandejão lá, você pegou, tá tudo meio sem sal. Você quer mais sal? Você põe. Então, esse é o conceito que eu uso nos imóveis. Agrada todo mundo e depois a pessoa dá o gosto dela. E qual que é o limite, assim, do valor agregado? Essa é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade de entender. Então, por exemplo, eu já fiz essa pergunta para você centenas de vezes. Qual que é o limite? Porque assim, vamos lá. Eu vou colocar o revestimento da marca X, ele é, sei lá, 80, 90 reais o metro. E isso, pra mim, eu consigo identificar de cara qual que é a diferença de valor agregado. Porque ele e um Portobello Shop, depois de colocado no imóvel, não tem tanta diferença que justifique o Você investimento. tá comprando uma briga com os arquitetos agora. Mas não tem. Não, Tem. é o que eu falei. É o que eu falei. É Não isso. tem. Só que aí, por exemplo, existem alguns elementos que eu acho que eles são fundamentais e você já ressaltou. Por exemplo, aquela sua ideia da cozinha pronta, trazer a cozinha pronta, eu acho que o investimento é muito baixo, mas o retorno, o valor agregado sobre isso é gigantesco, porque te dá muita liquidez. A lógica é, eu sempre tento me colocar na cabeça do comprador para pensar o que eu tenho que fazer. E aí, claro, teste também, né? Já ter feito de várias formas, de tudo quanto é jeito, e ver o que realmente funciona. E aí, meio que cruzar aquilo que eu pensei com aquilo que eu fiz realmente deu certo, então eu vou seguir essa linha. Então, muitas pessoas falam assim, não é mais interessante eu pegar e colocar móvel em tudo, fazer armário, fazer sala, deixar, como que o Pronto. pessoal fala? Porteira fechada. Porteira fechada. Deixar a porteira fechada. Qual que são os pontos negativos aqui? Qualquer marceneiro para fazer um apartamento, sei lá, de 70 metros quadrados inteiro, vai te pedir 3 meses. Esse é meio que um padrão. Pode ser que um ou outro faça em menos, mas 3 meses é um prazo razoável. Fora isso, marcenaria é caro. Então você vai ter que investir, desembolsar uma grana bem maior. E aí a gente está falando aqui, e você já falou em outros podcasts, de usar estratégias de alavancagem. O nosso retorno é sempre calculado em cima do que desembolsou. Então, a partir do momento que você vai fazer marcenaria, não tem como você financiar isso. Não tem. É desembolso. Então você já está aumentando o teu desembolso ali, está menos alavancado. Ou seja, seu ROI diminui. Você está aumentando o tempo da reforma. Então também está diminuindo a rentabilidade. E aí você começa a entrar num ponto de talvez deixar muito específico o imóvel e errar na personalidade do comprador lá. O cara chegar, olhar o armário e falar, putz, mas meu sonho era armário com porta de espelho. Esse aqui não é uma Esse porta... aqui é diferente, aí eu vou ter que trocar a porta, aí tem que gastar, mas esse aqui já está pronto. Não... Você entendeu? Começa a Você dá entrar... mais ponto. O ponto Dá da objeções. o ponto da reforma que o Carlos está comentando é você estruturar uma reforma, preparar essa reforma, entregar essa reforma com o mínimo de objeções possíveis. Quanto mais características você agregar ao imóvel, quanto mais você colocar coisas De personalidade, né? de personalidade, mais objeções você vai ter. E um outro ponto, tem até uma empresa de São Paulo aqui, agora não vi mais falar dela, eles faziam isso, pegava lá um apartamento inteiro, porteira fechada e tal, o negócio não foi muito para frente. E aí o que eu ouvi falando com pessoas que estavam envolvidas nessa operação? O imóvel ficava muito mais caro do que os similares. E as pessoas comparam. Então, a partir do momento que você desembolsou mais, você precisa recuperar. Para você recuperar, você tem que aumentar o valor de venda. Muitas vezes, nessa hora, para você continuar tendo uma rentabilidade interessante, Fica descorrelacionado. você joga o teu imóvel num preço acima do valor de mercado. E aí quem define valor é o mercado. Então você atrapalha a liquidez em vários sentidos, também na questão do valor. Entendeu? Por isso que eu cheguei num ponto ótimo, foi de fazer a cozinha. E aí qual que foi a lógica por trás da cozinha? Primeiro que eu fiz um sem cozinha e demorou um pouco mais para vender, porque as pessoas chegavam e falavam assim, mas putz, cozinha é caro, eu não sei quem faz, o que será que dá para fazer aqui? Principalmente quando é tudo integrado, a pessoa fica olhando assim e fala, mas peraí, onde é que é a cozinha? Porque fica uma coisa só, né? Uma coisa aberta, né? Sala e cozinha, a pessoa olha, ela no máximo ela entende porque ela vê que tem um cano num lugar ali. Uhum. Deve ser ali a pia. Mas as pessoas, no geral, elas têm muita dificuldade de visualizar. E aí, você está reformando um imóvel agora. Quando você olha o imóvel sem nada, parece que é muito menor o ambiente, não parece? Muito menor, Você olha e fala assim, nossa, mas não cabe uma cama nesse quarto. Então, a pessoa, às vezes, na cozinha, tem essa noção de que, putz, não vai caber nada nessa cozinha, não vai funcionar, ou vou gastar muito, não sei quem, vai demorar.
E o que você precisa ter pronto para se mudar para o imóvel? Cozinha. É isso que você precisa ter pronto. Porque se você não tem um armário no quarto, você se vira um tempo ali deixando as roupas numa mala, compra uma prateleirinha aí na Leroy Merlin, sei lá, vai fazendo um negócio desse, você consegue. Sofá você compra de um dia pro outro, um rack de TV, uma mesa, uma cama e tal. Agora a cozinha, geralmente a pessoa vai querer fazer sob medida, pegar um marceneiro, daí ela não sabe como é que negocia com o marceneiro. Então você também fazendo mais reformas, você começa a ter contato com o marceneiro vai cobrando mais barato. E sabe o que é pior que pedreiro? O Marceneiro. Pior que Orçamento de marceneiro é a maior incógnita que não existe. faz sentido nenhum. Não faz sentido Eles nenhum. esquecem de tudo, depois cobra tudo à parte, Você ou- pega o mesmo balcão, manda para 3 marceneiros, vai vir R$ 7.000, R$ 18.000 e R$ 32.000 para fazer a mesma a coisa. mesma coisa com o mesmo material. Daí você chega no marceneiro de R$ 32.000 e fala assim, pô, mas eu tenho um de 7 ali. Beleza, eu faço. Faço. Porra, como assim você faz por 7? Era 32? Ou seja, você ia ganhar isso em cima de mim, esse dinheiro, é isso? Pior do que pedreiro, só marceneiro. Então não tem tem. jeito. E aí, tendo a cozinha ali, já você consegue. E eu não faço a cozinha completaça, né? Então eu sempre falo isso de faz os móveis baixos, né? De bancada. Né? Às vezes vai ter uma ilha, alguma coisa ali que quando é aberto. Faz também, que é interessante. Mas os móveis aéreos, não precisa fazer. Deixa sem nada, põe uma prateleira só para dar uma noção de que, pô, dá para guardar mais coisa ali. Porque aí depois a pessoa faz na cor que ela quer, na personalidade que ela quer. E eu também busco acabamentos neutros ali, né? O branco com cinza e algum toque amadeirado. Mas eu não vou inventar moda de fazer, sei lá, um armário roxo. Uma coisa que pra mim agora tá super na moda, que pra mim é totalmente polêmico. É aquele verde mentinha, Mas que você é assim, bem... corintiano, né? Pô, não dá, cara. Não é nem por isso. É que, pô, você entra na casa, tem uma Mas tá na moda. cozinha esverdeada e tal. Eu Tá na falei, moda. cara, que isso? Esse aí tá na moda É, mesmo. por mais que esteja na moda, olha aqui, ó, o que o Carlos acabou de comentar. Crie menos objeções. Pra mim já não é legal. É. Pra você pode ser porque você gosta. Pra mim, como Chegou um comprador- corintiano lá, já não vai querer. Entenderam? Faz Esse é todo o ponto. sentido. Esse é o ponto. Faz todo sentido. E aí, então, você entrega, pelo menos com a marcenaria de baixo ali, né? E com cores neutras também, correto? Isso, sempre na neutralidade. E eu fui visitar um apartamento de uma aluna, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Da Cláudia. Ela fez a arrematação e tava a cozinha. Não sei se era planejado ou se era modular, eu não sei exatamente o que era. Só que a estratégia dela foi a seguinte: eu vou negociar com o ocupante, ele sai rápido, mas eu fico com a cozinha do jeito que está. Sabe qual foi o primeiro argumento do cara que comprou? Você repintou e a cozinha tá pronta, eu não vou gastar. Não tinha nem armário nos quartos, tinha nada. Só cozinha. Tinha cozinha e uma torneira. Sabe aquela torneira que assim, você puxa e tem aquela mola e tal? Aham. O cara achou bacana e falou, beleza, é esse que eu quero. Vendeu em 2 meses. 2 meses entre arrematação, reforma e venda. Muito rápido, porque tinha cozinha. Então, é muito interessante essa estratégia, de fato. É, porque facilita. Pô, já tem a cozinha, eu consigo me mudar amanhã se eu pegar a chave hoje. O cara joga um colchão ali, Tá pronto. resolvido, É. eu não vou ficar comendo pizza em cima de caixa de mudança. Que é o que acontece. Eu me mudei já sem ter a cozinha, é terrível. Tinha a geladeira, aí uma máquina de lavar virou uma mesinha, você vai se virando Ia ali. comendo pizza ali em cima. Porque eu tava fazendo um apartamento inteiro, tal, aí o marceneiro demora pra fazer e tal. E aí você vem já com a cozinha colocada, porra, Pelo menos com uma parcela dela, que é uma parcela Isso, significativa, isso, já uma ajuda parte. demais. ajuda muito. Então esse é o conceito ali, o ótimo que eu cheguei. Reforma, tudo neutro, marcenaria na cozinha. Banheiro, as pessoas falam, mas no banheiro, tal, põe a bancada, não precisa fazer um armário. Tendo a bancada já resolve. E o que você acha de box? O box eu deixo a decisão pro final. Porque eu sempre calculo um orçamento com base no valor de compra do imóvel. E aí a gente já falou aqui, analisando alguns casos de leilão, né? Que às vezes compra muito Muito barato. descontado, Então o que eu faço? Quando eu compro um imóvel, geralmente a conta é de 10% a 15% do valor de compra do imóvel é o que eu invisto em reforma. Quando você compra um leilão aí com 70%, essa conta fica meio fora. Fica fora. Aí um número que funciona, aí analisando vários imóveis, é 10% do valor que você pretende vender. Então, por exemplo, arrematei por 150, vou vender por 300, só para facilitar minha conta, 30 mil. 30 mil. Esse seria o teu limite. E é a conta de chegada. Você vai listar tudo que precisa ser feito. Então, o ideal é você ter um projeto, né? Por exemplo, apartamento, você tem que ter um responsável técnico, um engenheiro ou arquiteto, por questão de norma. Então, você não tem como escapar muito disso. Aí você já faz um projeto, pelo menos, e não precisa ser um projeto completaço. Precisa ser
com todo o interior, tudo. Você precisa entender assim, qual revestimento troca, que parede sai, tomada vai fazer nova onde, vai trocar, a parte hidráulica vai mudar a torneira de algum lugar ou não. É isso que você precisa ter de projeto, basicamente. É um projeto muito rápido de fazer e muito barato. Barato, né? Os projetos ficam em torno, arquitetônicos, ficam em torno de 1 a 2% do valor de compra do imóvel. Então é mais ou menos por aí. Quando eu falo isso, os arquitetos ficam bravos comigo. Pô, você está desvalorizando. Então, não é que eu estou desvalorizando. É que é um escopo muito pequeno de projeto. É um projeto muito mais simples, não é um projeto executivo, com prefeitura. Você não precisa aprovar nada em prefeitura. Se você não vai fazer ampliação de uma casa, você vai construir um quarto a mais, você precisava da prefeitura. Você vai trocar revestimento e, sei lá, o telhado, se for caso. Não precisa prefeitura. É muito mais simples. Deixa eu tomar uma água. Toma Eu água, tô com a garganta ruim hoje aqui. Não, o cara passou 15 dias na Europa, agora ele voltou, tá até o ar-condicionado, Vitor, do avião, me deixou assim. Cara, mas eu acho que faz todo sentido. E assim, tendo esse conhecimento, e é uma coisa que eu sempre comento aqui também, do meu lado, porque o pessoal fala assim, o advogado tal, em qual momento que ele entra, ou eventualmente outros prestadores de serviço. Você tendo o conhecimento, você sabe o que contratar, de que forma contratar e o que a pessoa tem que fazer pontualmente para te entregar. Fica muito mais barato do que você contratar ela de forma consultiva. Então, por exemplo, vou contratar um arquiteto para fazer isso que o Carlos está querendo. Primeiro, o arquiteto às vezes não tem esse conhecimento. Segundo, ele vai te entregar tudo mais caro, não vai agregar necessariamente valor, porque, né, arquitetos, somente os de bom gosto, né, acabam exagerando um bocado e você não vai ter o resultado que você quer. Então, se você tiver o conhecimento necessário, você contrata pontualmente alguns prestadores de serviços para eles instrumentalizarem aquilo que você quer e, de fato, você buscar essa rentabilidade. E esse valor entra já nesse custo no total seu custo da reforma ali. Exato. Tem que estar dentro daquilo. É uma conta de trás para frente. É uma conta de trás para frente. E aí você listando, sabendo o que tem que fazer, por isso que é importante ter o projeto, você consegue orçar, entender quanto que você vai gastar em cada item, aí você vai priorizar. Por exemplo, revestimento eu falei que é importante. Então está lá na prioridade 1, você tem que trocar revestimento. É um imóvel de 30 anos, você vai ter que trocar elétrica. E aí é um ponto que também é polêmico, né? As pessoas, mas elétrica fica dentro da parede. Ninguém vê, troca só a tampinha ali, resolveu. Mas quando alguém vai comprar, e aí eu tô falando de imóvel um pouco mais antigo, né? Quando alguém vai comprar um imóvel mais antigo, primeira preocupação do cara é como é que estão os fios dentro da parede. Vai dar um curto-circuito, vai ter um vazamento. Então, e você concorda que parece extremamente complexo, difícil e caro reformar isso? Não, mas é baratinho. Então, é rápido. Se você tem a mão de obra, se você sabe lá o que tem que fazer, você vê que meu eletricista troca a elétrica de um apartamento de 100 metros quadrados em 2 dias. A sacada aqui. Pra quem tem o conhecimento, sabe que é barato, fácil. Pra quem não tem, tá comprando, ele tá achando que é um inferno. Porque às vezes o cara não sabe nem o que... Ele não sabe nem o que é um conduíte. E aí que agrega valor. Então, a percepção de valor é gigantesca, perto do custo que é. Por isso que a reforma agrega valor. Porque todo mundo tem o consenso de que reforma é muito caro, é muito estressante, é só problema, não tenho tempo para ficar acompanhando. Aí vai ter que passar a contratar alguém lá, um arquiteto, um engenheiro, tal, que vai às vezes esfolar ele na gestão da obra e tal. E faz parte, o mercado tá aí. Eu não tô aqui para dar preço pro trabalho de ninguém. Cada um cobra o que quiser, se o cliente quiser pagar, tá tudo certo. Mas fica muito mais caro para alguém que não tem experiência fazer reforma do que para alguém que aprendeu como fazer. Isso que é importante. Se a pessoa vai arrematar imóvel de leilão, ela aprender como fazer a reforma, ajuda ela a ganhar muito mais dinheiro. Muito mais. Porque a reforma vai gerar uma percepção de valor gigantesca. E aí você falou, só para terminar o do box ali, que eu dei aquela engasgada ali, não terminei, você vai listar as prioridades, vai saber já quanto que custa cada coisa dessa e vai deixar o box lá pro final, no sentido assim, de se eu não tive nenhum imprevisto na obra, chegou no final e eu tenho o valor do box, perto de uns R$1.000, vai ser um box, eu faço o box. Porque principalmente quando é box do tamanho padrão, você resolve em 3, 4 dias e coloca o box. Então eu tenho feito isso nas obras. Chegou no final, falo, ok, foi tudo dentro do meu planejado, vou pôr o box. Porque o que ocorre? Às vezes, você estava contando que, não vou ter que trocar o cano aqui dessa parte da parede que parece estar bom. E aí ali na hora que o pedreiro vai quebrar para investigar, entender, falar, putz, esse cano aqui não tá bom, vai ter que trocar. Ok, minha obra aumentou aqui R$1.000. Onde é que eu ganho R$1.000? No box. Então você sempre tem que ir compensando. Não dá para você ir achando assim, vou ter que gastar mais, mas não tem problema, eu aumento no valor de venda. Você não aumenta no valor de venda. O valor de venda porque aí não vai impactar. Não é isso o mesmo. Você precisa corrigir a rota no meio da reforma. Eu gastei R$500 a mais aqui, onde é que eu recupero os R$500? Tá, eu falei que eu ia colocar
tudo tomada 20 amperes e só vou pôr no banheiro e na cozinha, não vou pôr em tudo. Já economizou. Então você começa a usar essas estratégias. Por isso que é importante você não ficar na mão só dos profissionais, você entender também. E eu não falo entender de você virar especialista. É ter noção do quais são os materiais que precisa usar, o que é mais caro, o que é mais barato, para você não ficar rendido na mão do pedreiro. Então é muito comum, né? O pedreiro fala um negócio, fala, vai mais 10 sacos de massa aqui, pô, mas são 5 metros de piso para colocar. Como é que vai 10 sacos de argamassa? Não faz sentido. Então você entendendo um pouco isso, e não é tão difícil entender, basta você estar interessado, né? Por exemplo, que eu acho que a pessoa topa comprar imóvel e reformar, ela já está interessada por aquilo, né? Então, não é difícil ela aprender o básico do que ela tem que conhecer para não ser enganado. Acho que o ponto é esse. Não ser enganado. Porque a gente vê, é o que a gente mais vê, né? Ah, sim, todo dia. Pô, o pedreiro lá falou um negócio, era outro. Não vai, né? tá dormindo, o cliente vai cachaçado. Enfim, tem várias. Eu acho que se você quer entrar nesse mercado, você tem que ter o conhecimento para não te enganarem. Não só isso, né? Mas também o conhecimento para que você possa rentabilizar o seu tempo de uma forma Não, mais sim, inteligente. Não é só para não te enganarem, mas também. Por isso que é importante você conhecer. Se você vai falar, não, ok, eu vou aprender como reformar, eu preciso entender pelo menos o que ocorre em cada etapa aqui e quem faz. Para mim, o que fez mais sentido das nossas conversas até hoje foi não só o lucro. Porque assim, quando a gente tá falando de leilão, você compra muito mais barato, né? Não que no normal você não compre, mas você compra muito descontado. Então a reforma, para mim, que é um giro muito mais rápido, eventualmente, que eu quero dar por conta no leilão tem 5% de entrada, tá uma alavancagem ainda maior, não só preço, mas a liquidez para mim é um fator assim que mudou o jogo. Mudou o jogo, faz todo sentido unir as duas estratégias. Mas uma coisa que me deixou encafifado e eu tô com dúvida, agora uma dúvida pessoal ao vivo. Eu tô reformando um estúdio lá em Bauru, tá? E eu tô com dúvida com relação a torneiras e acabamentos num geral, assim. Por exemplo, eu tô com dúvida chuveiro, de que marca põe, se põe uma marca boa, se não põe uma marca boa, se põe bonito. Dá um direcionamento, porque isso se você quiser gastar 4 mil reais numa torneira, você gasta. Se você quiser gastar 200, você gasta. Onde eu encontro esse meio termo que vai me gerar uma percepção de valor? O problema é quando a pessoa acha que colocar a torneira de 4 mil reais vai ser algo positivo, aí chega lá, o cara comprou, nossa, que torneira feia, joga fora, dá pro porteiro esse negócio. O cara nem sabe o valor daquilo, porque não vem escrito o valor da torneira, mas ele nem conhece, nem sabe. Então eu costumo buscar marcas que não são as principais marcas, que são marcas, digamos assim, os fabricantes. Então lá a empresa que fabrica produto em inox, em produtos hidráulicos, que produzem dentro do padrão de qualidade, dentro da norma, mas não tem todo aquele custo de marketing, de desenvolvimento, de pesquisa que uma marca... Tipo uma Docol da vida, por uma exemplo. Deca, uma Docol e tal. Você entra lá no Mercado Livre, pesquisa lá a torneira, e você vai encontrar várias, inclusive com avaliações e tal. A pessoa, porcaria, instalei no segundo dia já está vazando. Tá, então não compra, entendeu? Veja uma que está bem avaliada, que tem um preço bom. Então, ao invés de pagar 600 reais na torneira, você vai comprar a torneira de 150, 200 reais. Então, e às vezes parece que é um custo... mas é meio insignificante, né? Pô, economizou 300, 400. Mas é que já foi comprar acabamento elétrico, aquelas tomadas e tal. Você pega o negócio custa 5 reais. Aí você vai com a listinha lá, né? Aí você vai colocando no carrinho, vai fazendo aquele bolo. Na hora que você chega no caixa, deu 2.879. Você fala, pô, mas era 5 reais um negocinho. Vai somando, cara. Na hora que você vê. E essa é uma outra dica. Você falou da torneira, mas aqui também as pessoas desperdiçam um dinheiro gigantesco. Na hora que ela vai lá e fala, não, eu vou comprar essa tomada aqui, que ela tem um negocinho diferente de design e tal. Essa aqui é 5, essa aqui tá 9,80. É só um pouquinho. Cara, é o dobro. Então, em vez de gastar 2 mil, você já gastou 4 ali. Esse 2 mil reais você já não vai poder pôr o box. E a tomada que tá... Em algum dia você entrou num imóvel, olhou... Não tô falando aquelas tomadas que tem o parafusinho, aí também é sacanagem. Mas uma tomada que é bonitinho, fecha branquinha ali. E eu tomei a minha decisão de compra do imóvel. E você olhou e falou assim, o imóvel com essa tomada aí, dessa marca, não tem condição. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não, então, torneira,
tomada, chuveiro, desde que seja esteticamente aceitável. E tá dentro do padrão de qualidade, da Exato. norma. Então, às vezes eu falo isso, as pessoas falam, pô, tá falando pra abrir mão de qualidade. Não é isso. Não é. Pode ser que a marca mais cara tenha um pouco mais de qualidade? Pode ser. Mas a qualidade dessa barato é ruim num ponto que comprometa o uso ou a segurança? Não. Então é aceitável. Eu falo muito do o bom o suficiente. Isso são tudo opiniões polêmicas, né? Quando você fala isso, às vezes a pessoa fica assim, pô, o cara tá falando só pra reformar com qualquer coisa. Não é isso. Se você pegar grandes incorporadoras, grandes construtoras, vai lá ver o padrão das coisas que eles fazem. Muitas vezes tem coisa ali que eu não faria numa reforma minha de tão ruim que é. A gente foi lá no. Você tava falando do Airbnb lá que você tava agora. Você falou que é um metro quadrado, quanto que era, né? Foi vendido por acho que 40, Ó, 48. 40 mil reais. Você me falou isso, que você me deu a carona lá. É. E aí eu tava ontem à noite, tomando banho ali, olhando o banheiro, assim, em volta. Eu falei, cara, não é possível que isso aqui foi 40 mil reais. Porque é um padrão de qualidade muito baixo. Um banheiro bem pequeno, minúsculo, revestido só dentro do box com um azulejo ruim. Então, assim, você olha e fala, cara, os caras... 40 mil reais. E eu não tô julgando de revestir dentro do box. Essa é uma estratégia que eu uso, porque as construtoras têm usado e vende, você economiza revestimento e tal. Mas para ser 40 mil metro, você começa a falar, pô, os caras lucraram pra caramba aqui, porque a qualidade não entregou. Detalhe, hoje de manhã eu tava indo pra ir na academia, o ar-condicionado não tava funcionando, aí tava lá o cara arrumando. E aí o comentário do cara era assim, não sabe o que aconteceu? Ontem teve uma festa aqui, no salão, um chá revelação, e o pessoal ligou todos os ar-condicionados aqui de cima. E aí a fiação não aguenta e desliga tudo. Só que aí desligou e deu uma pane. Então, ou seja, 40 mil reais a construtora de metro. nem a fiação certa colocou para o ar-condicionado. Por isso que eu falo, quando eu tô falando aqui, compra o acabamento de 5 reais e não de 10, não é que o de 5 é ruim. Ele vai cumprir a função. E assim, ninguém vai reparar essa diferença, entendeu? Ninguém, a não ser quando você vai para o altíssimo padrão, como a gente falou antes. O altíssimo padrão, ele repara... Cara, até às vezes o fornecedor que você comprou aquele material. Então tem vários elementos que é um mundo totalmente diferente desse que a gente tá falando aqui. O altíssimo padrão é uma coisa de muitos, muitos, muitos milhões de reais. Que eu acho que nem faz tanto sentido entrar nesse tópico. Mas... Então faz todo sentido, cara. Assim, você economiza... O ponto que me chamou a atenção é que algumas economias fazem com que você consiga... deixar mais dinheiro em caixa para investir em outras coisas. Então, por exemplo, ao invés de você comprar aquela torneira de 600, você compra uma torneira de 400, por exemplo, vai somando esses 200 de economia, você botou o box. Vai somando esses 200 de economia, tem uma reserva de emergência para que caso o Furou um cano... cano. Pronto, tá Acontece. resolvido. Então, são economias estratégicas, inteligentes, que vão entregar aquilo que o cliente final quer, que a pessoa que vai comprar de você. Ela vai encontrar um produto bonito, você não vai gastar muito com isso e vai entregar um resultado que é funcionar, né? É a funcionalidade daquele objeto, daquele acabamento, que não tem discussão, não tem para que você ir lá e investir muito mais dinheiro no mesmo item, não faz sentido. E o que eu vejo é assim, uma reforma mesmo que neutra e às vezes até um pouco simples, né? Sem graça, que é o que eu falo, já deixa o imóvel muito melhor do que os que são os concorrentes, que são ali os imóveis da mesma localização, de padrão similar. Então não tem porquê. Você começa a entrar num ponto de gasto desnecessário que só está jogando dinheiro fora. Porque você não vai recuperar, já que o valor de venda é meio que definido pelo mercado. Você não vai conseguir superar muito aquilo. Eu tava fazendo uma viabilidade financeira semana passada e a gente mandou uma proposta num leilão judicial. O apartamento tem 121 metros, tal, está extremamente bem localizado ali em São Paulo e é um apartamento de alto padrão. Quando ele foi construído, foi entregue em 2022 e é um projeto de 2019. Assinatura de arquiteto famoso, tal. Então é um apartamento sim com um padrão bem elevado. É um condomínio bem caro, porque a região que exige isso, desproporcional até, mas é porque a região exige, por conta do padrão dos imóveis. Só que aí eu vi um anunciado por uma dessas empresas que você comentou. Provavelmente eles compraram na planta e reformaram. Eles estão pedindo um valor de metro quadrado, tem 121 metros, eles estão pedindo 4 milhões e 900, só que está reformado. Eu acho que está fora. E aí qual é o ponto? Não só está fora,
como eles colocaram tanta característica no imóvel, tanta característica, tem um monte de ripado de madeira escura no tom mais café. Esse negócio do tom verde da cozinha não veio à toa. O tomzinho menta verde ali naquela te perdeu, né? cozinha e tal, me perdeu. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, tá bonito. Mas parece que eles fizeram um build to suit, já vou falar. Parece que eles montaram o apartamento para uma pessoa, sendo que é justamente a lógica contrária. Você tem que montar o apartamento para o maior número de pessoas possíveis, e aí, de fato, depois que ela está no imóvel, ela coloca. Se ela gosta daquela característica, ela vai lá e coloca. E não você tenta presumir isso de trás para frente. E aí vem até a decepção, né? Eu falei dos arquitetos são mais teimosos, porque eu tenho aluno arquiteto que é teimoso e vai nessa linha de não, eu vou fazer aqui porque eu sei que isso aqui é a moda, não sei o que, as pessoas gostam e tal. E aí, em vez de vender o que tinha planejado lá em 3, 4 meses, leva lá 7, 8 meses. Ainda é excelente, ainda consegue um bom resultado. Mas qual que é a conclusão que eles sempre chegam no final assim? Devia ter te ouvido e ter feito mais neutro, porque ficou muito específico. Então coloca lá bozerie, sabe aqueles negocinhos na parede? Sei. Aquelas molduras. Tinha uma moldurazinha. Né? Coloca os É de negocinhos gesso isso, né? e tal. Tem várias formas de fazer. Isopor, gesso, marcenaria. É bonito, eu acho, pelo menos. Mas Eu ainda começa a gosto deixar desse tom mais específico, clássico. Tal. Começa a deixar específico. Mas é específico. Específico. E na sua percepção, você estava falando aqui sobre um período de vendas, né? A gente sabe que toda média é burra e a média de venda de imóveis no Brasil é de 18 meses. A média de venda de 18 meses, ela considera que a maior parte dos imóveis ela não está de fato pronta para ser vendido. Porque aquele imóvel que é um produto bom, ele não vende em 18 meses, ele vende no máximo ali nos 8 meses. Se é um produto bom, está bem posicionado no mercado em relação a valor de mercado e estrutura, está reformadinho, vende no máximo em 8 meses. No máximo, no máximo, no máximo. E aqueles outros péssimos vão lá e jogam a média lá embaixo, que é a dos 18. Na sua percepção, uma reforma que agrega valor, qual o ponto de impacto na liquidez? Em quanto tempo, na média, assim, você tem visto que isso acelera a venda do imóvel? É que no meu ponto, a maior parte dos imóveis eu ganho justamente pela reforma, né? Então eu nunca cheguei a comprar um imóvel e anunciar ele de novo do jeito que ele estava. Eu sempre faço a reforma. Mas tem muitos alunos, inclusive do Eli, que viraram alunos meus, que começaram a fazer reforma e eu vi eles falando que ajuda. Agora, eu tenho uma estatística para te falar aqui na vírgula, em quantos meses, eu não tenho para te dizer. O que eu posso te dizer é que, sem dúvida nenhuma, ajuda a vender mais rápido e por um valor muito maior. Mas foi legal você falar desse negócio de média, porque com certeza agora tem alguém pensando assim, mas quanto custa em média um metro quadrado da reforma? Eu tenho certeza que alguém está pensando isso agora, porque é a pergunta que eu recebo muito. E aí é o mesmo conceito que você falou, toda média é burra. Qual é o valor de metro quadrado do Itaim? Você vai lá, vai pesquisar de 35 a 55, no índice FIPZAP, né? Tem esse índice, vai te dar lá um valor, sei lá, R$12.000. Por quê? Porque é uma média. Vai pegar um de 6, somar com o de 50, com o de... Então não serve para nada esse número. As pessoas falam assim, mas como é que eu sei por quanto eu posso vender? Deixa eu ver, quanto é que tá um metro quadrado no bairro tal? Aí vai lá no índice. Não serve para nada. Você precisa entender, ok. Que imóvel é esse? Qual é o padrão desse imóvel? Qual é a condição dele? Aonde ele está? Quais são imóveis parecidos com esse nessa mesma região? Quanto eles estão sendo vendidos? Esse é o valor médio que eu tenho. Então, se eu chegar e conseguir, sei lá, de 1.000 imóveis que tem ali naquela região, descobri que desses 1.000, 80 são muito parecidos com o que eu estou vendendo. Qual é a média do metro quadrado da área útil? E tem que ser a área útil, porque não interessa a área total. A área total vai pegar a área de parquinho, área de salão, corredor, espaço gourmet, sei lá o quê. Qual que é o valor? E aí o que eu gosto de fazer ainda para deixar mais próximo essa média é ainda descartar os 20% mais caros e os 20% mais barato. Pegar realmente ali um meio da amostra. Ali é o valor que você vai ter de referência para entender se você está comprando barato e por quanto você consegue vender. E aí é interessante, quando fala de reforma, o imóvel que está pior, você vai comparar os que estão ali precisando de reforma para calcular o valor de compra. Na hora da venda, você vai tentar entender, ok, quais estão melhores, já tem uma reforma, ou são um pouco mais novos. Esse é o valor de venda. Então, a média sempre tem que ser construída e não pegar uma média pronta, uma média... Eu falei da reforma, né? Quanto custa o valor médio de uma reforma? Tem gente que vai falar, não dá para reformar com menos de 2.000, 1.500 e tal. O que eu falo é,
Tem quantos banheiros no imóvel? A cozinha tem qual é a área de revestimento dela? Que tipo de piso você vai pôr? Quando vai fazer iluminação? Vai ter forro de gesso? Isso muda totalmente o valor da obra. Ah, não, são 4 quartos, é uma cozinha pequena, são só 2 banheiros. Quarto, a parte de reforma de quarto é muito pequena. Ah, era piso de taco. Tá, piso de taco você vai restaurar por R$60 o metro quadrado. É muito mais barato do que você ter que colocar um porcelanato, que você vai ter que pagar os R$60 só de mão de obra, mais material, mais... Então fica muito mais caro. Então eu não gosto de trabalhar com média em nada, assim. Por isso que você falou de média aí, eu já quis abordar esse ponto de não seguir por médias. Construa a sua média. É muito importante, aqui vai um recado, inclusive, para os meus alunos quando o Carlos vai lá dar aula. Não façam essa pergunta, porque toda a turma faz a mesma pergunta. Dá uma noção aí de qual é o custo do metro quadrado da reforma do banheiro. Só falta sair fumaça do ouvido do Carlos, assim, porra, não dá, não é assim, não é desse jeito. Quanto custa reformar um banheiro? Não sei. Que cidade você tá? Qual o tamanho do banheiro? Quanto Qual de o padrão do revestimento tem? imóvel? Qual o padrão do imóvel? São muitas perguntas, né? Não tem como dar um número assim. As pessoas querem um número pronto, né? Não tem. Não existe. Não tem. Não existe. Cara, mas eu tenho a percepção de que a reforma, e aqui trazendo para os meus imóveis, aumentou assim uns 30% do valor de venda, É. do valor de venda, do tempo de venda. Então, Eu acho que você vai ter essa estatística melhor que eu. Uns 30% assim do tempo de venda, tá? Aumentou, encurtou. Então, por exemplo, eu demorava, sei lá, 6 meses, tô vendendo em 4, mais ou menos. Ajuda bem mais. Uhum. Ajuda bem mais. Porque nesses 2 meses eu posso ter uma variação, dependendo do imóvel, tu posso ter uma variação de 5 a 6% de ROI de diferença por ter demorado 2 meses a mais para vender. Então faz sim todo sentido, cara. Faz sim todo sentido. Eu acho que eu era negacionista, agora não posso ser mais. Porque, cara, se você não reformar, você tá deixando dinheiro na mesa. Se você arremata o imóvel de leilão e hoje você não reforma, seguindo aqui os conselhos do Carlos, para agregar valor e liquidez, você tá deixando dinheiro na mesa. Tanto do ponto de vista de liquidez, quanto do ponto de vista de valor agregado, você pode lucrar mais. É ineficiente não juntar. E você sabe o que é um ponto, às vezes, que trava as pessoas em pensar em fazer reforma? Ter feito uma reforma de um imóvel próprio, assim. Quando você faz uma reforma de um imóvel próprio, você põe o piso que você sonhou, a torneira que você quer, você vai, eu planejei que ia gastar 100 mil, sei lá, vou jogar. Pô, já tá em 120. Provavelmente esses 20 a mais é tudo culpa tua. Porque no meio você foi tendo novas ideias, foi comprando coisas um pouco mais caras. Eu ia comprar esse revestimento de 100, o outro tá só 120, é 20 a mais por metro, vou comprar. Na hora que você vai somando, por isso que a maior parte das obras, quando estouram um valor, geralmente é porque você foi mudando de ideia, você foi comprando coisas que não estavam planejadas, foi fazendo coisa a mais, E é muito comum, né? A pessoa, tava olhando aqui agora no Instagram, eu vi um negócio que eu quero fazer. Né? O seu você vai fazendo porque, claro, e aí assim, não tô criticando. Você faz como você sonhou. E não tô nem aí para quanto vai custar. Você tá fazendo o imóvel que é do teu sonho. Agora, quando você tá fazendo para vender, você tem que ter uma disciplina absurda com o orçamento. Então, o orçamento é daquilo. Às vezes acontece de no meio você começar a olhar e falar, putz, mas de outro jeito eu acho que ficaria melhor. Ou ontem eu ouvi um negócio no... Mas tem que seguir o seu planejamento. Cara, no próximo você faz desse jeito. Esse vai desse jeito já, porque já tá pago assim, já tá orçado assim, e vai. Não pode ficar se apaixonando pelo imóvel, ficar... Não tem romantismo aqui, é lucro. Tem que ser frio. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre... Você, alunos, tal, tem aluno que arremata no leilão, tem aluno que compra normal. Como encontrar, assim, dá uma palhinha, não precisa contar todos os segredos, obviamente, mas dá uma palhinha de como encontrar um imóvel desvalorizado cujo potencial possa entregar um retorno interessante para as pessoas. Eu gosto de primeiro entender, por isso que é importante sempre comprar em cidades que você conhece, em locais que você conhece, para entender quais são os bairros mais valorizados. Eu gosto de focar nesses bairros. Eu não gosto de... Porque as pessoas confundem muito desvalorização com preço baixo. São coisas bem diferentes. Por exemplo, chegar ali, Vitor, vamos comprar um imóvel ali para investir? Eu olhei aqui, tá só 200 mil. Isso é desvalorizado? Não dá para saber, né? Porque depende do imóvel. Só que as pessoas às vezes olham o 200 mil e falam, São Paulo, 200 mil? Pô, tá barato. Tá, mas espera aí, onde é que é esse imóvel? Os imóveis em volta estão quanto? Tá 210. Então esquece, você vai perder dinheiro nesse negócio. Ou você vai casar com o imóvel porque... E ficar, aí acabou. Então você tem que entender primeiro essa diferença. Então não é
que está preço baixo que vai ser uma boa oportunidade de lucro. Tem que ter a diferença. Por que eu gosto das regiões mais valorizadas? Porque a tua chance, a tua margem para valorização vai ser maior. Porque você vai ter imóveis mais caros. E aí, como você tem um metro quadrado muito mais caro, tem muito mais espaço de desvalorização. Por exemplo, uma região com metro quadrado já do imóvel bom está a 5 mil reais. Você vai conseguir achar um desvalorizado 4, 3,5, sei lá. Muito menos que isso não vai conseguir. Agora, se é uma região que o metro quadrado do imóvel está 10 mil reais, você tem chance de achar um de 5 mil, 6 mil. Então você tem um gap O range, muito né? maior para conseguir valorização. Por isso que eu gosto de focar nesses bairros mais valorizados. E aí outro ponto, por que esses bairros são mais valorizados? Porque mais pessoas querem morar lá. Por isso que valoriza. É questão de oferta e demanda. É basicamente isso. O bairro ele oferece mais infraestrutura, ele está uma região mais interessante da cidade, as pessoas querem ficar ali, seja por status ou por praticidade, e aí elas vão buscar o imóvel lá e isso que joga o metro quadrado para cima. Se você parar para pensar, é exatamente isso. Exatamente isso, é. Pô, tal lugar lá, nossa, os imóveis. Tanto é que tem lugares que chegam a ter desvalorização, o que é extremamente raro, né? Mas às vezes o lugar é tão ruim, ou tá. Por exemplo, o centro de São Paulo tá com problema com Cracolândia, né? O centro de São Paulo, Morumbi ali também tem desvalorização. E aí você começa a ver desvalorização. Por quê? Porque é um problema no lugar. As pessoas não querem mais morar ali, querem sair, querem se livrar do imóvel. Vai caindo o preço. Agora, quando você vai para um lugar que as pessoas querem ir, você consegue ganhar a valorização, às vezes até do mercado. Que eu falo muito, né, da valorização ativa e passiva. A ativa é aquela que você comprou num leilão ou não, reformou e revendeu. Você fez essa valorização através da reforma ou pela oportunidade do leilão. Agora, a passiva é aquela do agora, Selic está caindo, vai cair juros de financiamento, as pessoas vão ter mais acesso a crédito, vão querer comprar imóvel, vai ter mais demanda, vai subir o preço. Então, você começa. Inclusive, agora você ganha de bônus, né? Essa valorização. Inclusive, agora na quarta-feira, se baixar a Selic, no dia que baixa a Selic, aumenta o valor do imóvel. Aumenta, né? No mesmo dia. Já aumenta. E aí, definiu essas regiões. Você vai começar a mapear os imóveis que estão precisando de reforma, que é ali que você vai atacar. Aí constrói essa média que eu comentei antes, né? Então você vai listar, achei aqui 60 imóveis e aí define um padrão. Apartamento, 2 ou 3 quartos. Apartamento 1 quarto já fica num outro critério, porque o valor do metro quadrado é maior do apartamento de 1 quarto. 4 quartos já começa a entrar num tamanho muito grande que o preço de venda é muito grande. Eu gosto de focar, por exemplo, apartamento 2, 3 quartos. Ou se é casa, é um pouco mais difícil você precificar, né? Porque cada casa é um projeto, não tem muito padrão, mas dá para fazer também. Lista tudo lá que tem para reformar. Divide de cada um deles o valor que ele está anunciado pela área útil. Você vai chegar no valor do metro quadrado. Faz uma média, pode fazer aquilo que eu falei, de desconsidera os 20 mais caros, 20 mais baratos. Você vai ter uma média, vamos supor, 5 mil reais. Então tá, eu entendi que nesse bairro aqui que eu defini para comprar, a média é de 5 mil reais. Quais estão abaixo? Ah, tem um aqui por 4 mil metro quadrado. Vai lá visitar. Como é que é o imóvel? O imóvel tem uma planta interessante, se é um condomínio, o condomínio está bem conservado. Eu gosto de falar também, né, aquilo que você não pode melhorar já tem que ser bom. Então, o que é isso? A fachada tá ruim, o elevador é aqueles de madeira, a pintura do hall tá caindo, tá? Você consegue melhorar isso? Não. Então isso aí vai atrapalhar você na valorização e na venda. Porque vai chegar lá, o comprador vai olhar, putz, eu não vou morar aqui nem a pau. Tá detonado, Tá né? detonado. Então faz essa visita, faz esse filtro e escolhe qual que tem o maior potencial. Por quanto dá para vender? Aí você vai fazer uma média dos imóveis também daquele padrão, só que em estado melhor. Então, ou que já tem uma reforma ou que são um pouco mais novos. Não lançamento. Lançamento também já é outro jogo, outro valor. Calcula a média e aí você consegue entender que você consegue vender por esse valor. Vamos supor que você calculou, deu 8 mil reais. Então tá, você está comprando por 4 e você sabe que você tem um alvo lá que dá para vender próximo a 8 mil reais. E aí você vai fazendo toda aquela conta de trás para frente, né? Eu consigo vender por isso, eu vou comprar aqui, quanto que é de reforma? 10% do valor da venda, ou 10 a 15 do valor de compra, dependendo de quanto comprar. O que mais que tem? TBI, vai ter que pagar condomínio, vai fazer financiamento ou não, registro. E aí você vai colocando tudo e vê quanto sobra de lucro para você. Ficou bom esse lucro para você? Ah, eu achei baixo. Tá. Se eu usar um financiamento dando uma entrada menor, melhora? Aí começa a fazer análise de cenários. Se eu conseguir comprar mais barato, melhor? Não, de jeito nenhum, fecha essa conta aqui para mim, tá dando 10% de lucro, eu acho pouco. Então esse imóvel não é viável. Não serve.
vai para outro. É assim que é feito. Eu acho que no leilão é muito parecido. É Né? muito parecido, é a mesma conta. muito parecido. É conta de trás para frente. Você tem que fazer no momento em que você está pensando em fazer a compra. E não depois. Esses dias eu até recebi uma pergunta. Ah, arrematei num leilão na Glória aqui no Rio de Janeiro, paguei 189 mil. Alugo ou vendo? Essa decisão tem que ser tomada antes da compra, antes da arrematação, antes de tudo, porque é conta de trás para frente. Né? Não é, putz, tô com o imóvel. Vou surgir aqui com a ideia e aí ele vai valorizar do Mas você nada. sabe o que um aluno meu fez de Balneário Camboriú? Acho que eu já até te contei essa história. Ele comprou imóvel ali por final de julho, agosto do ano passado. Aí ele fez a reforma e ele terminou, deixou tudo bonitinho e tal. Era ali por novembro. Tava pronto. Ele foi fazendo devagar, ali aprendendo e tal. Balneário Camboriú, uma quadra do mar. Perto daquela roda gigante lá que tem lá agora. Aí ele falou, cara, quanto é que eu alugo uma diária aqui num Airbnb? R$ 700. Aí ele falou, eu vou meter geladeira, um sofá, uma cama e vou deixar isso aqui alugado até o carnaval. Depois eu vendo. É, porque aí ele fez uma grana também, né? É? Pegou a temporada, surfou a temporada. Ele colocou lá uns móveis também nessa pegada. Era um apartamento de um quarto. Eu até cheguei a mostrar esse móvel aí. E aí ele botou pra vender. Agora que ele botou pra anunciar. Anunciou agora. Passou agora carnaval e tal. Ou seja, já levantou provavelmente ele pagou boa parte da reforma Pagou tudo. com o custo, Pagou com toda a o que ele reforma. levantou do Airbnb. E agora vai vender e ainda vai ganhar valorização porque ele comprou barato. É, faz todo sentido. Mas é porque era uma região que fazia sentido explorar o Airbnb. É propícia. E você comentou sobre casa. Quantos minutos a gente tem aqui? Beleza. Pra gente arrematar aqui o tema. Você falou sobre casa. Eu tive uma discussão dentro do meu Mastermind semana passada. Mastermind Elite, que não é a mesma coisa do Elite, são coisas diferentes, tá, pessoal? Que era sobre casas. Eu, honestamente, não gosto da tese de casas. Por quê? Casas têm muita surpresa. Então, você tem problemas estruturais, você tem problemas de, eventualmente, não ter índices de comparação de metro quadrado, ainda que na mesma rua um imóvel está muito mais caro, outro está muito mais barato, você não sabe metrificar isso adequadamente. Eu acho que a liquidez da casa é muito mais baixa. Então, principalmente nas capitais, né? Tô falando capital, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Cidades maiores, né? Cidades maiores, a liquidez do apartamento é muito mais alta do que a da casa, obviamente, com as suas exceções de interior de São Paulo e resto do Brasil, que eu sei que casa vende mais do que apartamento. Só que é muito difícil de você identificar, valor de mercado, 2, quanto eu vou gastar de reforma, 3, quanto essa reforma vai agregar de valor, e 4, qual que é a liquidez. Eu acho que trabalhar com casas é mais incerto um muito pouco. complicado. O que você acha? O que eu falo é, se você mora numa cidade que tem bastante oferta de apartamentos, vai no apartamento. Porque é mais fácil você comparar, fazer essa média, né, dos similares. É mais fácil você entender a reforma. Por quê, né? Por exemplo, apartamento. Você não vai reformar calçada, jardim, grade, telhado, caixa d'água. Que numa casa você vai ter esse problema. Às vezes você chega lá, pô, a madeira do telhado tá toda podre. Tem que trocar o telhado inteiro. Já botou aí 20, 30 mil reais que às vezes você não tinha considerado. Então, e pode estragar sua viabilidade numa paulada só. Agora, se você está numa cidade menor, onde não tem ou tem muito poucos prédios, casa funciona também. Porque aí o que o mercado tem para oferecer são casas. E aí funciona. O cuidado vai ser justamente isso, na precificação. Porque às vezes você passa na frente de uma casa e você olha ali uma fachada que você não dá nada. Só que para dentro... E muitas pessoas fazem isso de propósito, né? Faz uma fachada que não chama atenção. E aí na hora que você vai pra dentro tem lá uma banheira de ouro. E aí a casa vale 10 milhões. Tipo Alphaville, você vê umas coisas assim, né? Você passa ali... Você não dá nada. 50 milhões de reais vale a casa. Você fala, como assim 50? Ah, porque lá dentro tem um lustre de não sei o quê, um piso de não sei o que lá. Então casa tem essa dificuldade de precificar. E aí entender o valor de mercado. Justamente por causa disso. Porque tem muitas partes específicas. Mas funciona. Eu acho que você tem alunos que já fizeram dinheiro com casa, eu tenho também. Sim. Então, tendo esses cuidados de precificar certo e entendendo que você vai precisar mais orçamento para reforma, inevitável, vai precisar, funciona também. Não, funciona. Só acho muito mais complexo, cara. Eu tenho... Cidades que têm a opção de apartamento, não inventa moda com casa, vai em apartamento. Aí, ó, por exemplo, eu fiz tem um mês. Um mês? Um mês. Uma arrematação em conjunto com alguns alunos,
de uma casa dentro de um condomínio fechado lá em Indaiatuba. Número 1, na minha percepção, interior de São Paulo, casa condomínio fechado, liquidez alta. Número 2, a gente deu sorte de não precisar de reforma muito grande. Quando a gente analisou, a gente tinha uma percepção, quando a gente entra no imóvel, no leilão que não dá para você entrar com antecedência, você encontra outro universo. Então, a casa é muito complicada para mim. É muito complicada. Você tem que ter um know-how muito específico daquela rua, daquela região, saber que esse padrão específico de imóvel ali vai funcionar. E é muito, muito preciso. Somente quando a gente está falando um pouco mais de escala, o cara está olhando a coisa um pouco mais do ponto de vista do investidor, eu acho muito problemático. Muito problemático. Não, eu tô totalmente de acordo contigo. E esse ponto que você falou de não poder visitar também no leilão é uma coisa que para casa, aí coloca um agravante mais ainda, né? Maior ainda. Quando você compra no mercado tradicional sem ser leilão, você ainda consegue entrar na casa, olhar. Uhum. Inclusive, a gente até fala sobre isso, é uma das vantagens de não comprar no leilão. Leilão você vai ter o desconto grande e aí que pode te dar um lucro muito grande, mas você tem algumas desvantagens, né, que são totalmente contornáveis, mas que, por exemplo, quando você compra no mercado tradicional, não tem, que é de você poder visitar o imóvel, de você não ter que se preocupar com desocupação, né? Você mostra direto a desocupação negociada, o cara sai fácil, tal. Quando você compra sem ser leilão, você nem tem essa preocupação. Então são umas vantagens que eu gosto de trazer só para pontuar essas pequenas diferenças também, né? Que às vezes a pessoa fica, tá, mas por que comprar sem ser em leilão? Me questionam isso, né? Por que você não compra só em leilão também? Porque, tem poucas pessoas olhando para esses imóveis que não são de leilão, porque não sabem como olhar. Então, se Que você é se você descentralizado, falar para as né? pessoas assim, compra o imóvel, eu compro fora de leilão, nossa, mas é tudo caro. Porque não sabe como olhar, porque não está escrito do lado do anúncio. Este imóvel Desconto. está com desconto de 50%, igual quando você no site de leiloeiro tem lá, né? 50% de desconto e tal. Então tem poucas pessoas olhando, então praticamente você não tem concorrência. É um imóvel lá que está largado há 1 ano e anunciado, Fora, ninguém quer comprar. às vezes você tem uma chance de dar uma canelada no Sempre. cara. Então tá anunciado a 300 mil. Eu chego lá e pago 220. Cara, então 260 pode ser, ó. Chega a 240. Então tava anunciado a 300, você compra por 240 às vezes. Então você consegue fazer mais essa negociação. E conseguir ter mais liberdade de onde buscar e não ficar dependendo do que tá naquele momento em edital, lá e tal. Então são os pontos que eu gosto de comprar sem ser em leilão. E para fechar aqui, se você puder passar 3 dicas para pessoas que estão pensando em reformar para agregar valor. Por favor, a câmera é sua. Vamos lá, as 3 dicas fundamentais, né? Primeiro é você entender que o lucro é na compra. Então nunca ficar, isso o Vitor também deve falar muito por aqui, não ficar achando que a sua reforma vai ser perfeita e maravilhosa e aí você vai conseguir vender o imóvel por um valor muito maior. Entenda que você vai ter que comprar desvalorizado para ter uma margem e dentro dessa margem tem que caber a tua reforma. Ela tem que estar ali dentro. O que a reforma vai fazer? Acelerar a venda e aumentar o valor de venda do imóvel, mas dentro da realidade do mercado. E aí vem a segunda, né, dica que eu falo. Não ache que você vai superar o mercado. Vai precificar, calcula aquela média e você vai vender no valor de mercado. Por quê? Porque você quer vender rápido. Então, se você botar num valor muito maior, vai demorar para vender. E a terceira dica que eu quero dar, que eu já até adiantei aqui, que eu já falei, é que eu vou destacar, porque isso foi uma das coisas que eu errei no começo, e eu falo, eu errei nisso porque eu era meio cabeça dura de achar que boa localização bastava e o preço baixo, desvalorizado, bastava. Se tem alguma coisa que você não pode melhorar no imóvel, como uma fachada ruim, não investe nesse imóvel. Eu sou muito dessa opinião, porque isso trava muito a venda e eu vejo muitas pessoas que compraram achando que era uma boa oportunidade ficar com o imóvel encalhado justamente porque você não consegue melhorar. Por exemplo, uma vista emparedada. Você abriu a janela, tá a parede do prédio vizinho. Vai atrapalhar a venda. Então, procure outra opção. Tem muitos imóveis. Você não precisa falar, não, é esse aqui. Eu quero esse. Não. Se tem alguma coisa que você não pode melhorar, procure outro imóvel. Não se apaixone pelo imóvel. Muito interessante você falou, porque eu lembrei de um caso que a pessoa comprou no leilão, rematou no leilão, muito bem localizado, muito bom apartamento. Fez reforma para agregar valor. Tá abaixo do valor de mercado do metro quadrado comparativamente com outras unidades. Colocou móveis, porteira fechada
e tá há 18 meses sem vender o imóvel. Sabe por quê? Por quê? A fachada tá destruída. Esse é o principal ponto que Detonada. trava. E ele não tem o que fazer. Ele vai ter que tentar chamar uma reunião de condomínio, convencer as pessoas a fazer uma chamada de capital para fazer uma reforma que vai ficar cara e aí ninguém vai concordar. É o problema. É o ponto. Eu falo assim, você chegou no imóvel. Por isso que, como eu tenho a vantagem de poder visitar, você chegou no imóvel. Eu vou andando por ele. Aí eu sempre penso, em algum cenário da minha vida existiria a possibilidade de eu morar aqui? Se a resposta é não, daquele ponto assim de, nossa, mas olha essa fachada, tá pichada, tá, né, o jardim tá só mato, tá só... Esquece. Porque você tem que ter o orgulho de mostrar o imóvel ali. Pode ser, às vezes, um imóvel num padrão que você fala, eu já tô num outro padrão de vida, eu não moraria aqui. Mas em algum momento da sua vida você teria vergonha de morar ali? De falar assim, cara, eu já morei ali. Então não compra aquele imóvel. Compra um imóvel que você fala assim, cara, olha que legal, olha que bonitinho ficou. Você leva a pessoa para comprar com orgulho. Fala assim, pô, olha que legal. Às vezes vai ser um apartamento mais simples, mas é o primeiro apartamento de alguém, um casal novo, um estudante. Você tem que ter orgulho daquilo que você está fazendo. E não só, tá barato aqui, vou tentar para ver o que dá. Como eu penso, né? Eu gosto Maravilha. de pensar assim. Maravilha. Corta pra do meio aqui. Ó, qual que é o teu perfil no Instagram? É houseflipping.br. É melhor você até se inscrever aqui que o pessoal vai Vamos se colocar bater. aqui na tela, vamos colocar aqui na descrição. Acompanhe o Carlos lá, ele passa excelentes dicas. Também você tem uma mentoria, certo? Tem a mentoria, é um método House Flip, é onde eu ensino todo esse passo a passo, né, de como você encontra esses imóveis sem sair leilão. E aí, destacando que é importante você também entender para você ter opção. Então, aquilo que eu falei, muitos alunos do Eli acabam também vindo para entender a reforma, mas também conhecer como você faz e acha esses imóveis sem leilão para ter mais oportunidade. Né? Às vezes, naquele momento, você não está conseguindo arrematar, está batendo na trave, tá? Você tem mais uma possibilidade. E aí, como reformar e revender rápido, aí toda essa parte de reforma eu explico tudo detalhado, tudo passo a passo, e aí você pode usar no imóvel de leilão para conseguir aumentar o valor de venda. Até porque a gente troca, sei lá, muitos alunos. Muitos sei alunos. Lá, facilmente uns 40% daqui para lá, de lá para cá também. Porque a tese, ela é muito relevante, porque quem gosta de mercado imobiliário gosta de reforma, gosta de valorização, quer ganhar dinheiro. E se você adicionar leilão com house flipping, você tem, assim, na minha humilde opinião, a melhor máquina de valorização, de multiplicação do seu capital disponível hoje no mercado. Você compra muito barato, reforma, agrega valor, liquidez, vende, vai para a próxima. É totalmente complementar. Totalmente complementar. Então, sigam o Carlos, acompanhem o trabalho dele, que é excepcional, conheço ele há alguns anos já. Muito, muito bom mesmo. Último recado para vocês. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Seja para me xingar, para xingar o Carlos, para falar bem, para não falar nada. Mas comenta alguma coisa, é sempre bom pra gente. E não se esqueça, tá? Aqui vai aparecer na tela um QR Code e na descrição tem o link da lista de espera da próxima turma da mentoria Eli, enriquecendo com o leilão de imóveis. Se ganhar dinheiro com imóveis de leilão é algo interessante para você, clica no link aqui embaixo. As vagas são extremamente limitadas. No dia 13/5 eu vou abrir as vagas, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, Carlos. Valeu pelo convite. Valeu, gente. Até mais.